gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena. E eu sou a Larissa. E nesse vídeo a gente vai contar um pouco pra vocês de como a gente começou aí na célula, na igreja e, consequentemente, conhecemos o verdadeiro e profundo amor de Jesus. Nossa família sempre foi aquela família de comercial de margarina, família perfeita. A nossa família sempre foi muito unida, a gente fazia tudo junto, a gente conversava sobre tudo. E os nossos pais praticamente nunca brigavam. Então, aos olhos das pessoas e aos nossos olhos também, nós tínhamos uma família incrível, maravilhosa. Até que em maio de 2013 nossos pais se separaram e só quem já passou por isso sabe que não é nada legal. Acontecem muitas coisas ruins que nos machucam e geram feridas profundas em nosso coração e na nossa alma. E com a gente não foi diferente. Principalmente pelo fato que nós moramos 4 anos na mesma casa com eles separados e sem nenhuma perspectiva de reconciliação. Não foi nada fácil, foi extremamente doloroso e desgastante. A gente se feriu muito e a nossa vida virou de cabeça para baixo em todos os sentidos, emocional, familiar e financeiro. Porém, em setembro de 2014, nossa mãe resolve fazer uma cirurgia plástica. E ela vai fazer essa cirurgia lá em Maringá, onde uma amiga da família, a Madalena, era enfermeira de um dos melhores médicos de lá. E aí ela se sentia mais confiante. Pra quem não sabe, nós nascemos em Maringá e moramos lá até os nossos 16 anos. Voltando ao assunto, depois que estava finalizando o tempo de recuperação da cirurgia da minha mãe, a Madá chamou ela para ir num chá de mulheres da igreja dela. E minha mãe ficou meio assim, né, porque estava terminando de se recuperar e tal, mas a Madalena ia junto, enfim, elas foram nesse chá. E quem ia levar a palavra nesse chá era a pastora Adriana, a nossa pastora. Hoje em dia, né? Hoje em dia. E aí depois que a pastora Adri entregou uma palavra para as mulheres, a Madá chamou ela e apresentou a minha mãe para a pastora, né? E contou um pouquinho da nossa história. A Adri ouviu a nossa história e disse para minha mãe avisar ela quando chegasse em Curitiba que ela ia enviar uma pessoa na nossa casa. E assim ela fez. Um belo dia tava eu e minha mãe aqui em casa e bateu ali no portão 2 mulheres, a Paula e a Fernanda. Inclusive, a Fernanda mora aqui do lado, é a vizinha da minha mãe até hoje, né? E aí elas entraram e aí a gente contou um pouquinho da nossa história pra elas e elas começaram a falar do amor de Jesus, como Jesus pode mudar as situações, como Jesus pode mudar a nossa história, né? E tudo mais. Foi muito legal, foi muito lindo. E aí ela convidou a gente pra ir na célula delas, né? Aí a gente, vamos, aquele, né? Mas aquele vamos, tipo, tá bom que eu vou, né? Vou nada. Nem sei o que tá acontecendo aqui, não sei nem o que é célula. Célula é o quê? Biologia? E aí, gente, chegou o grande dia da célula, né? Você pode até não querer, mas quando Jesus quer, não dá pra fugir. Eu e minha mãe já tínhamos decidido que a gente não ia nessa célula, porque a minha mãe ainda tava com dor, né? Minha mãe ainda tava com dificuldade pra andar e também a gente nem entendia o que era, que a gente já tinha decidido que não ia. Já quando elas saíram do portão pra fora, nós já tinha decidido que não ia, na verdade, né? Mas enfim, nesse dia de tarde, eu tenho a brilhante ideia de estender umas toalhas ali na sacada, na frente de casa. E quem me passa na frente de casa quando eu tô estendendo as toalhas? A vizinha que ia na célula. Jesus, se desce. E quando eu vejo ela, eu tento dar uma ré pra trás, tentando me esconder pra ela não me ver, mas ela já tinha me visto. E aí ela me para o carro dela aqui na frente e grita: "Ô vizinha, tudo bem? Hoje tem célula, hein? Mais tarde é pra sair pra nós ir junto." E aí eu, com um sorriso bem amarelo, falo: claro, pode passar, nós vamos. Eu entro correndo pra dentro de casa, conto pra minha mãe o que aconteceu, falo pra ela que eu não tive como falar não, e aí a gente resolve, tá, vamos nessa, vamos conhecer, beleza, ok, mas aí nas próximas a gente não precisa ir. Doce ilusão, coitada. Como prometido, a Fernanda passou aqui na nossa casa e nós fomos para a bendita célula. E nunca mais deixamos de ir. Acho que nós nunca faltamos em uma célula na casa da Diana. Nós fomos, gente, acolhidas com tanto amor pelos líderes Paulo e Cato e por aquelas famílias que participavam daquela célula. Nós fomos cuidadas, tratadas, amadas, impulsionadas, incentivadas a conhecer o verdadeiro amor de Jesus, a conhecer o reino de Deus. E isso foi um divisor de águas literalmente na nossa vida. Assim, a nossa vida mudou completamente e não tem nem como agradecer e nem como dizer nesse vídeo tudo que Deus fez e tudo que
essa célula representou na nossa caminhada com Jesus. Então fica aqui o meu muito obrigada a todas essas famílias que nos acolheram. Ai, amo vocês. E também somos muito gratas àquele estender de roupas na sacada. A vida da Madalena, a vida da pastora Adri, a vida da Paula e da Fernanda. Porque foram elas que nos introduziram na célula ao amor de Jesus e à Igreja de Cristo. Lembrando que só quem foi na célula e para a igreja e conheceu o verdadeiro amor de Jesus naquela época foi a Lorena e a minha mãe. Nós três sempre fomos muito, extremamente próximas, só que devido a um namoro meu da época, que é assunto para outro vídeo, nós não estávamos tão próximas naquele momento. Então elas iam na igreja, iam na célula, falavam sobre isso, mas eu nem me envolvia não, nem queria saber, tipo, tava em outra vibe. Eu só fui conhecer o amor de Jesus praticamente um ano depois delas, que foi em maio de 2015, quando elas iam fazer o retiro da igreja. Um dia a líder delas me ligou, Paulinha, beijo Paulinha, amamos você. E a líder delas na época, né? E daí ela me pediu pra eu juntar as cartinhas que iam ser entregue a elas no final do retiro, da família, dos amigos e tal. E aí eu pensei, como é que eu vou entregar essas cartinhas pra ela, né? Daí a única ideia que me veio na cabeça foi eu ir até a célula com elas e entregar as cartinhas disfarçadamente pra Paulinha. Obviamente, pensando hoje, teriam outras formas que eu poderia ter entregue essas cartas, né? Diversas formas. Mas essa foi a que mais estava me chamando a atenção, tipo, que estava queimando no meu coração. Parecia que tinha um imã que estava me puxando pra ir pra essa célula, sabe? Igual a Lorena falou no começo, quando Deus quer, não adianta fugir, não tem pra onde correr. Você vai ao encontro dele. Bom, e eu fui visitar a célula, eu entreguei as cartinhas disfarçadamente pra Paulinha e eu amei aquele lugar, eu amei aquelas pessoas. E eu lembro de pensar, meu Deus, esses crentes são até legal, né? Esses caras aí são muito legal, são muito de Deus. E, gente, depois que você visita a primeira vez uma célula e você conhece esse amor transbordante de Jesus, não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não querer o que aquelas pessoas têm, não tem como você ansiar pela presença de Jesus na sua vida. Né? E a partir daquele dia, eu não parei mais também de frequentar a célula. Um tempo depois, logo, eu já pedi pra Lorena e minha mãe me levarem na igreja a um culto. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui na Alcance foi o pastor Francisco que estava pregando. Homem de Deus incrível, maravilhoso. Hoje em dia ele não está mais entre nós, mas ele era incrível, incrível. E eu lembro de não ter entendido metade do que ele falava, né? Eu não sei se era só eu que tinha essa dificuldade no começo, mas no começo eu não entendia metade do que o pastor Francisco falava, eu tinha problema, dificuldade pra entender. E mesmo assim, não entendendo metade do que ele falava, eu amei estar ali, eu amei estar perto daquelas pessoas, eu amei o ambiente, eu amei tudo. Era assim, não dá pra explicar o que eu senti, não dá pra explicar. Era diferente de tudo que eu já tinha conhecido na minha vida e ao mesmo tempo era a coisa mais incrível que eu já tinha vivido, sabe? Que eu tava vivendo. E desde então não paramos mais, estamos aí. A partir desse encontro com Jesus, a nossa vida mudou completamente. Lógico que é um processo, nada foi da noite pro dia, mas a partir desse encontro, nossas feridas foram sendo curadas, foram sendo tratadas por Jesus. A paz e a alegria do Senhor começou a reinar em nossos corações e as nossas vidas foram sendo transformadas. Então, se você tem a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus no mais profundo, não desperdice ela. Leia sobre ele, ouça sobre ele, dedique seu tempo para conhecê-lo mais e deixa ele agir na sua vida. Tenho certeza de que você não irá se arrepender e que nada na sua vida continuará da mesma forma. Ele tem o poder de transformar e de melhorar todas as situações. Creia nisso. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho, né, contando um pouco da história de como a gente conheceu o amor de Jesus, como ele entrou na nossa vida, né, um resumão aí, um resumex. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, se inscrever aqui embaixo no canal e seguir a gente nas redes sociais. Grande beijo, fiquem com Deus e Tchau!